Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar que temos o prazer de organizar. Hoje sobre um tema muito especial, nomeadamente a importância dos hubs tecnológicos e centros de excelência em Portugal. Connosco hoje teremos o prazer de contar com Pedro Almeida, já um convidado e uma pessoa conhecida de nós, que é membro da direção da Associação Fraunhofer Portugal Research, Fraunhofer Portugal, sendo responsável pelos departamentos administrativo, financeiro e desenvolvimento de novos negócios. Pedro, é um prazer contar contigo, bem-vindo. Temos também o prazer de contar com o Filomeno Dias, que desde 2015 coordena a área responsável pela promoção do investimento em Portugal, junto de multinacionais estrangeiras e também pela resposta e o acompanhamento dos investidores naquilo que é o processo de avaliação de Portugal como uma opção de localização e deixem-me dizer, a realizar um excelente trabalho e que não me canso de parabenizar. Filomeno, Pedro, é um prazer conversar convosco, estar aqui hoje, espero que também seja do vosso agrado. Sejam muito bem-vindos uma vez mais. Pedro, gostava de começar por ti. Atendendo ao conceito que estamos a abordar e ao tema, convido-te a apresentar a Fraunhofer e, se me permites fazer duas questões numa, gostava de questionar como é que é o modo operandi da vossa associação no que concerne aos projetos multipaíses, sendo uma associação de investigação e desenvolvimento. Muito bem. António, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui convosco, partilhar um bocadinho daquilo que é a nossa experiência da Fraunhofer e dando seguimento aí a esse desafio. Eu tenho aqui uma breve apresentação da Fraunhofer, que vou passar agora e vou respondendo também à questão que colocaste sobre a forma como nós trabalhamos com os países internacionais. Estou a partilhar aqui o meu ecrã. Bem, começando por fazer então aqui uma breve apresentação da Fraunhofer. Começo por mencionar que fazemos parte de uma rede que está principalmente na Alemanha. A nossa casa-mãe é a Fraunhofer Gesellschaft, é o maior centro de investigação aplicada a nível europeu, e podem ver pelos números aí do lado direito que é uma instituição que tem uma dimensão bastante grande. São cerca de 72 institutos de investigação, mais de 80 centros de investigação. No total já ultrapassa os 25 mil colaboradores, o número de pessoas que estão ligadas a estes centros de investigação, e em termos de orçamento para a instituição Fraunhofer Gesellschaft estamos a falar de um orçamento superior a 2,3 mil milhões de euros em termos de investimento que é feito nesta área de investigação e desenvolvimento. E depois por baixo está ali um número mais pequenino, mas que é muito importante, porque destes 2,3 mil milhões, 2 mil milhões de euros são referentes a contratos de investigação, quer seja de projetos europeus, projetos com financiamento do Estado alemão, e também incluímos aqui, obviamente, alguns projetos com financiamento nacional, e há uma grande fatia destes 2 mil milhões que diz respeito a contratos de investigação e desenvolvimento que são feitos diretamente com empresas, porque essa é efetivamente uma das grandes diferenças da Fraunhofer em relação a outros centros de investigação, já vamos falar um bocadinho também mais sobre isso, é que há aqui uma lógica de mercado e uma proximidade muito grande do tecido empresarial e na incorporação de tecnologia e valor acrescentado em processos e produtos de empresas. A Fraunhofer, no seu todo, trabalha em diferentes áreas, são essas que estão listadas do lado esquerdo, quer seja na área das tecnologias de informação e comunicação, ciências da vida, materiais, microeletrónica, produção, na área da defesa e segurança também, e em Portugal nós trabalhamos principalmente ali no tópico das tecnologias de informação e comunicação, nos centros que existem cá em Portugal, também que já vou falar brevemente. Em termos depois da distribuição desta rede da Fraunhofer, como eu referi há pouco, o grosso dos centros de investigação e dos institutos estão na Europa, principalmente na Alemanha, mas é uma instituição que já tem uma capilaridade bastante grande, como podem ver aqui pelo mapa mundo, está presente nos 4 cantos do globo, e caso não tenha centros de investigação, tem pelo menos aquilo que se chama os Project Centers, que são pequenas unidades feitas em parceria com universidades locais,
para que haja também ali algum desenvolvimento. E tudo isto acaba por fazer parte do tema de hoje, não é? Que é a criação de hubs tecnológicos e centros de excelência um pouco pelos 4 cantos do mundo. Agora, falando um bocadinho mais em concreto da Fraunhofer Portugal, nós somos uma associação sem fins lucrativos, nós temos o reconhecimento de utilidade pública por parte do Estado português, temos 2 membros fundadores, 2 sócios, 2 associados, que é a Fraunhofer Gesellschaft, a nossa casa-mãe, e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, e em termos de centros de investigação que já estão operacionais, temos o ICOS, e é sobre o ICOS que eu vou falar um bocadinho mais hoje, e temos um outro centro que é o AVAM, que está em fase de criação na área da agricultura de precisão e da gestão da água. Mas a estrutura está montada, ao fim e ao cabo, para poder ser possível criar mais centros de investigação Fraunhofer em Portugal. Agora, fazer aqui uma breve explicação do modo como nós funcionamos, e eu aqui vou também dar algum detalhe, porque eu acho, considerando aquilo que é o tema de hoje, não é, dos hubs tecnológicos, isto é um fator muito importante, porque em termos de financiamento nós trabalhamos com aquilo que se chama o modelo operacional da Fraunhofer, em que a base financeira, ou a base ideal financeira dos centros acaba por estar definida por esta regra, que diz que 1/3 do financiamento destes centros de investigação deve vir de financiamento base, isto é, dinheiro que já existe à partida, não é? Digamos que já está contratado, no caso de Portugal, com a Fraunhofer Gesellschaft e com o governo português, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Nós temos logo, todos os anos, digamos, 1/3 das nossas necessidades financeiras é coberta por estes contratos de programa, mas depois os outros 2/3 que são necessários para cobrir os custos operacionais e também para, digamos, para dinamizar toda a parte operacional dos centros, tem que vir 1/3 através da participação em projetos de investigação a nível nacional e internacional. Estamos a falar aqui dos projetos do H2020 e do Portugal 2020, mais orientados para a parte da ciência, e depois o outro terço, e esta componente é muito importante, deve vir através de contratos diretos com indústria. Aqui indústria é a palavra inglesa, significa na prática é com empresas, ok? E este aspecto é muito importante, porque ao fim e ao cabo é este terceiro elemento que garante que todo o trabalho que nós estamos a desenvolver dentro da Fraunhofer depois é incorporado em cadeias de valor e transformamos o conhecimento em valor económico, ao fim e ao cabo. Ok? Daí que esta componente é importante. Nem todos os centros de investigação em Portugal se guiam e orientam por este modelo, ok? Alguns trabalham mais naquilo que nós chamamos de investigação fundamental, mais nas componentes de produção de conhecimento, mas no nosso caso nós temos aqui sempre uma preocupação muito grande também de existir a tal transferência de conhecimento e tecnologia para o mercado e temos estes contratos com as empresas, ok? Agora falando do ICOS, de uma forma breve, essencialmente a nossa visão é trabalharmos para o futuro e ter impacto na vida das pessoas. Nós somos um centro essencialmente tecnológico, já agora desculpem, ICOS significa Assistive Information and Communication Solutions, e aquilo que é a nossa visão, ao fim e ao cabo, é desmistificar aquilo que é a tecnologia e torná-la simples de utilizar e trazer valor acrescentado depois para as pessoas no final. Até em todos os projetos, eu diria que nós desenvolvemos, nós combinamos aqui 3 perspectivas diferentes. Uma é a perspectiva das pessoas que vão utilizar a tecnologia, que podem ser o cliente ou não, ok? Muitas vezes o cliente quem paga não é a pessoa que vai utilizar a tecnologia no final do dia, mas é muito importante que as pessoas estejam envolvidas em todo o processo de criação e desenvolvimento tecnológico. E temos algumas metodologias próprias para fazer esse desenvolvimento da tecnologia. Depois há uma outra camada, ou uma outra perspectiva que nós também adicionamos nos nossos projetos, que é a parte daquilo que nós chamamos as coisas, não é? A internet das coisas, que tem a ver com os sensores, com os atuadores, com toda a parte de ligação e comunicação entre sistemas. E, finalmente, a última perspectiva que nós incluímos nos nossos trabalhos, nos nossos projetos, é a parte da inteligência. Aqui nós falamos concretamente num tópico que está muito em voga hoje em dia, como é que é a inteligência artificial, mas também tudo o que diz respeito à parte de análise de dados, ciência de dados, que são aspectos também muito relevantes
e eu penso também que é do vosso conhecimento, não é? O que se diz hoje é que os dados são o ouro do futuro, e daí que é muito importante depois dentro destas abordagens fazer todo o tratamento e toda a preparação dos dados que depois são incorporados nestas soluções. Em termos das áreas científicas, nós trabalhamos essencialmente em 3 vertentes: nos sistemas inteligentes, nos sistemas conectados e naquilo que nós chamamos o design centrado na pessoa, ou Human Centered Design, o termo anglo-saxónico para esta área, que ao fim e ao cabo são estas áreas científicas depois que combinam aquelas 3 perspectivas que eu referi há pouco. Em termos de áreas de inovação dentro do IPES, nós trabalhamos principalmente em 5 áreas. Uma é a área dos sistemas cognitivos que estão conectados. Aqui acabamos por falar muito naquilo que é o ambiente industrial, na parte também de sensores. Trabalhamos em tópicos como manutenção preventiva, também, por exemplo, a parte de preocupação com aquilo que são as condições de trabalho, a nível de ergonomia, por exemplo, com os trabalhadores. Depois temos uma outra área de inovação que tem a ver com o Digital Farming, essencialmente é também tudo o que diz respeito à sensorização e sistemas de apoio à decisão que podem ser incorporados dentro daquilo que é o setor agroalimentar. Temos uma outra área de inovação que é aquilo que nós chamamos o Accountable Artificial Intelligence, isto porque é muito importante, e quem é especialista nestas áreas acaba por saber isto com mais detalhe, é muito importante desenvolver bons algoritmos e bons modelos de inteligência artificial, que depois que nos dão apoio em termos de utilização da tecnologia, tirar proveito da tecnologia, mas é muito importante que esses modelos sejam transparentes e explicáveis. Só a título de exemplo, a Amazon, há alguns anos atrás, decidiu utilizar um algoritmo de inteligência artificial para fazer o recrutamento dos seus colaboradores, que analisava automaticamente os currículos das pessoas, e no final aquilo que aconteceu foi que esse algoritmo só estava a contratar homens, não estava a contratar mulheres. E a razão disso acontecer era porque estes sistemas têm que obrigatoriamente ser treinados, nós temos que dar informação de histórico, daquilo que aconteceu no passado, para que eles possam depois aprender por si próprios e tomar decisão por si próprios, mas se nós dermos informação errada, vamos ter o resultado errado. E como a Amazon tendencialmente contratava homens, isto porque é natural nestas áreas mais tecnológicas, acaba por ser o sexo que tem mais predominância em termos de pessoas com esse nível de formação, a interpretação do algoritmo é que só os homens é que devem ser contratados para estes trabalhos. E este é um exemplo dos tais modelos opacos, não é? Caixas negras que têm os algoritmos de inteligência artificial, mas que no final do dia podem estar a enviesar decisões de forma negativa, como era este o caso da Amazon, e a nossa preocupação é não só desenvolver esses algoritmos, mas explicar como é que funcionam e de alguma forma também abrir todas as árvores de decisão para que as pessoas percebam, dependendo daquilo que é a entrada, não é, para estes sistemas, o que é que nós podemos esperar à saída. Depois trabalhamos também numa outra área que é as tecnologias de saúde descentralizadas, isto porque a nossa visão, ao fim e ao cabo, é permitir que haja mais rastreios e que haja também tecnologia que possa trazer valor acrescentado, principalmente para a parte de rastreio no sistema de saúde nacional e internacional, através de sistemas de baixo custo, que podem ser colocados em muitos locais, em vez de estarmos a utilizar máquinas muito caras que acabam por ter que estar centralizadas e que são de acesso limitado. E esta é a visão para esta área das tecnologias de saúde descentralizadas. E finalmente, aqui a última área tem a ver com o crescer e viver com dados, que isto está ligado, por exemplo, à parte de tecnologias personalizadas, sistemas também que de alguma forma querem promover a incorporação e a utilização de tecnologia por pessoas que não são especialistas em utilizar tecnologia, como é o caso dos séniores e também como é o caso das populações dos países em vias de desenvolvimento, e acabamos por ter também já aqui um track record bastante interessante nestas áreas. O nosso portfólio, eu diria que até um portfólio bastante vasto para aquilo que é o IPES em Portugal. Nós temos cerca de 100 pessoas a trabalhar connosco neste momento. Temos um orçamento que ronda os 4,5, 5 milhões de euros, sensivelmente, e este nosso portfólio acaba por condensar de alguma forma quais são as principais tecnologias ou as principais áreas em que nós estamos a trabalhar dentro do IPES, mas não vou entrar em grande detalhe neste aspecto.
Em termos de setores, acabamos por trabalhar principalmente na área da saúde, é um dos principais. A parte do setor da eletrónica e comunicações também é um setor muito forte, mas depois acabamos também por tocar noutras áreas, como é o caso da agricultura, do retalho, energia, governação eletrónica e também temos alguns projetos com empresas do setor automóvel. Agora neste slide, só para destacar também uma atividade que nós estamos a desenvolver no AICO já desde 2011. Nós temos uma rede com cerca de 1000 pessoas séniores, que estão principalmente localizadas na zona norte do país e são pessoas que depois fazem parte do processo de desenvolvimento tecnológico de muitos projetos que nós desenvolvemos na Fraunhofer. Tanto quanto é nosso conhecimento, esta é uma das maiores redes de séniores que existe na Europa, que montámos cá em Portugal através da Fraunhofer, e acaba por ser aqui, digamos, também um ativo muito interessante da Fraunhofer Portugal, porque tudo o que tem a ver principalmente com soluções ou tecnologias orientadas para estas pessoas mais séniores, nós temos efetivamente uma capacidade bastante grande de poder fazer todo o trabalho de desenvolvimento e trazer os próprios séniores depois para este processo de desenvolvimento tecnológico. E posso-vos dizer que já ouvi com os meus olhos que é algo que eles adoram, também poder contribuir, né, para estas áreas é algo que lhes estimula vivamente. Pronto, e temos depois daquilo que a Fraunhofer pode fazer, né, principalmente para empresas, mas também para algumas instituições públicas, fazemos, por exemplo, vários estudos na área de inovação, em termos de análise de tecnologias, avaliação de tecnologias, trabalhos também de avaliação de utilizadores. Temos também trabalhos a nível de prototipagem rápida, por exemplo, desenvolver um novo dispositivo médico ou uma nova aplicação. São desafios que nos chegam com alguma frequência e nós, através depois da nossa equipa multidisciplinar, conseguimos também, regra geral, num curto espaço de tempo, eu diria, no prazo de 3 ou 6 meses, já conseguimos depois ter protótipos funcionais, não é? Mostrar ao cliente, às vezes, daquilo que era uma visão, podemos materializar essa visão em algo que funcione, que já está, digamos, numa fase que permite depois avançar para a parte de industrialização e para a parte também da comercialização da tecnologia. E depois também temos aqui um eixo que está ligado com a parte de capacitação, tem a ver com a educação e a formação, principalmente ligadas a estas áreas que são a nossa especialidade: inteligência artificial, sistemas conectados, design centrado na pessoa, são áreas onde depois acabamos por também desenvolver várias formações. Isto são só alguns números daquilo que é o Fraunhofer AICS hoje em dia. Temos mais de 72 parceiros de indústria, temos cerca de 80 investigadores e estudantes que estão ligados a este centro de investigação. Temos mais de 1000 participantes em projetos de investigação, que eu falei há pouco. Já temos mais de 200 publicações. Também já desenvolvemos mais de 130 teses de mestrado ao longo do tempo de vida do AICS, que é neste momento 10 anos. Pedro, E, essencialmente, esta é a apresentação que eu tinha para fazer hoje, assim, de uma forma mais condensada, se entrasse em detalhe, podíamos estar aqui a manhã toda, mas já penso que já dá para ficar com uma ideia mais clara daquilo que é a Fraunhofer. Pedro, então, eu ia te interromper para te questionar relativamente aos projetos multipaíses e aos projetos, por exemplo, que tens um vasto conhecimento no âmbito, por exemplo, do H2020. Como é que é a escolha das determinadas tarefas, por exemplo, num projeto comum Alemanha-Portugal? Como é que vocês se diferenciam? E isto até porque, para de algum modo levar à segunda questão, que é quais é que são as mais-valias dos recursos humanos portugueses, quais é que são os pontos fortes que nós temos e como é que podemos capitalizar isso para aumentar a captação dos hubs tecnológicos aos centros de excelência em Portugal, que efetivamente, e a Filomene já irá ter a oportunidade de nos contar um bocadinho daquilo que foi a história recente de Portugal, temos dado cartas de uma forma muito significativa. Claro. Não, do meu ponto de vista, há alguns aspectos que são muito importantes para nós podermos receber convites e para podermos participar cada vez mais nestes projetos europeus. Um dos aspectos que é fundamental é a especialização. Eu referi há pouco, não é? Nós temos cerca de 80 pessoas no nosso corpo de investigação da Fraunhofer, dos quais
neste momento são cerca de 60 pessoas contratadas e têm um contrato de trabalho, não é uma bolsa de investigação. E depois temos aquilo que nós chamamos dos estudantes, esses sim, a regra geral, estão ali numa fase inicial de aprendizagem, com bolsas de investigação, são cerca de 20 neste momento. E como ao fim e ao cabo, eles acabam por estar organizados em 3 grupos de trabalho, que é o grupo dos sistemas inteligentes, o grupo dos sistemas conectados e o grupo do design centrado na pessoa. Como podem ver, não é mesmo se fosse uma regra aqui de 3 simples, nós teríamos à volta de 25 a 30 pessoas em cada um destes grupos. Ok? E a parte da especialização é muito importante. E depois é também esta parte da dimensão e da capacidade de cada grupo. Porque se nós tentarmos, vamos imaginar, ter 2 ou 3 especialistas num determinado grupo de trabalho, e se olharmos depois para aquilo que é o panorama europeu e o panorama mundial, acabamos por não ter expressão em termos do trabalho que desenvolvemos, não é? Porque, de regra geral, não são 3 pessoas que têm capacidade de fazer a diferença. E daí que nós acabamos por ter poucas equipas, não é? São 3, mas muitas pessoas dentro dessas equipas para podermos ter a tal capacidade de resposta e para também termos capacidade de produção de resultados. Há depois uma componente que é muito importante nesta indústria do conhecimento, que é o que nós chamamos o track record ou o conhecimento adquirido. Isto não é feito de um dia para o outro, obviamente, porque estas equipas, regra geral, também demoram algum tempo até serem constituídas, não é? Até amadurecerem também do ponto de vista de conhecimento e resultados, mas acabamos depois por fazer muitas publicações científicas, por integrar, também começar por integrar alguns consórcios internacionais, e à medida que nós vamos fazendo esse trabalho, há um reconhecimento, não é, por parte dos pares daquilo que é o trabalho desenvolvido na Fraunhofer Portugal nestas áreas. Há aqui depois um conjunto, mais uma vez dentro desta indústria, de resultados, não é, que são obrigatórios. Nós temos com alguma regularidade que ir publicando artigos científicos, que é para dar a conhecer o trabalho que estamos a fazer dentro da nossa organização a toda a comunidade científica, de uma forma geral. Temos que participar também de uma forma regular nas grandes feiras, como é o caso da Hannover Messe, que quer dizer, este ano foi virtual, não foi? fruto do foi tempo. assim. Mas na Hannover Messe, na Médica, na IFA, isto são os grandes eventos internacionais nos quais também nós participamos para dar a conhecer aquilo que é a nossa tecnologia e os nossos resultados, e depois é fruto também desta rede que acabamos por receber os convites para participarmos nestes projetos. Há um aspecto também muito importante que eu gostava de partilhar convosco. Nem sempre quando nós fazemos um projeto H2020, não é, com entidades de fora de Portugal, as coisas correm bem. Já tivemos vários casos na Fraunhofer em que estivemos a trabalhar, não é, com entidades que nós não conhecíamos. Há sempre ali uma primeira experiência, mas depois, como o resultado não foi o resultado esperado, porque houve algumas situações em que depois os parceiros deixam de responder ou deixam de dar contributos para estes projetos, nós também gradualmente vamos filtrando quais são as entidades com quem trabalhamos e chegamos a uma determinada fase, até digamos que há ali um núcleo duro de entidades que se juntam com muita frequência e desenvolvem muitos projetos em conjunto, vão incorporando obviamente depois sempre mais um ou outro parceiro de países diferentes, mas há ali um núcleo duro de entidades que acabam depois por assegurar que estes projetos têm capacidade efetivamente de ir do princípio ao fim, sem haver aqui grandes riscos das coisas não correrem bem pelo meio. Também vamos fazendo um bocadinho esse trabalho. Isto ao nível de projetos mais de investigação. Ao nível dos projetos com empresas, que nós felizmente acabamos por ter também, alguns casos na Fraunhofer Portugal, de bons projetos e grandes projetos com empresas internacionais, acaba por haver várias situações. Já por mais do que uma vez fomos contactados por parte de empresas da Europa e até da Ásia, porque tiveram acesso a publicações científicas que foram feitas pela Fraunhofer Portugal. Okay? Este acaba por ser um veículo muito interessante, isto porque estas empresas acabam por de alguma forma também estar presentes em conferências, estar presentes naquilo que é o mercado do conhecimento, e quando se faz uma pesquisa na internet, vamos supor, por exemplo, sistemas de detecção de quedas, se alguém for pesquisar publicações científicas nesta área, eu diria que quase que garantidamente vai apanhar
também algumas publicações que foram feitas pela Fraunhofer Portugal. E depois, como já são publicações mais especializadas, muitas vezes este é o trigger para haver uma primeira conversa, não é por causa do artigo científico que estas pessoas vão contratar a Fraunhofer Portugal, mas é graças a estes artigos que muitas vezes há um primeiro contacto com a Fraunhofer, do género, olha, encontrei este artigo, vocês estão a trabalhar nesta área, ou com esta tecnologia, gostava de ter mais informação sobre o trabalho que estão a desenvolver. E a partir daí é um trabalho de construir um elo e uma ligação de confiança com estes potenciais clientes, porque isso é fundamental. Nesse aspecto, mais uma vez, também o facto de sermos uma instituição, já para aquilo que é a nossa realidade, já de uma dimensão média, não é? com as 100 pessoas, com boas condições em termos de instalações, não é? Com uma equipa bastante coesa, etc., acaba por ser depois o tal fator de confiança que é fundamental para nós depois conseguirmos avançar para o passo seguinte, que é a apresentação da proposta e contratação do serviço. E só referir também mais um aspecto, que também não quero monopolizar a conversa, há aqui efetivamente também algo que é muito importante, que é a qualidade das pessoas que trabalham com a Fraunhofer e a qualidade dos recursos humanos em Portugal, de uma forma geral, porque eu digo isto sem qualquer pudor e tenho um conhecimento até bastante vasto, que é de participação em fóruns europeus e outros fóruns internacionais. Nós, a nível de recursos humanos, em Portugal, efetivamente, temos pessoas muito, muito, muito bem capacitadas. E esse é um dos principais ativos que nós temos no nosso país. Eu até diria, grande parte de todos estes investimentos de entidades estrangeiras, não é, que vêm para Portugal, vêm precisamente à procura de recursos humanos com qualidade, que existem em Portugal. Isto também é uma coisa que não se monta de um dia para o outro, não é? Fruto de anos de investimento, muitos anos de investimento naquilo que é o nosso sistema científico e tecnológico, naquilo que é o nosso sistema educativo, mas esse é um aspecto também depois fundamental para conseguirmos ter estes trabalhos e posso-vos dizer, até de alguns casos concretos da Fraunhofer Portugal, em que nós conseguimos ganhar projetos ou competir diretamente com outros centros de investigação que existem na Alemanha. Porque na Fraunhofer não há nenhum tipo de concertação. Há dois centros de investigação diferentes podem apresentar propostas ao mesmo potencial cliente. E aquela que for a proposta mais competitiva é aquela que ganha. E nesse aspecto, aquilo que eu sinto efetivamente é que nós temos os tais recursos humanos de qualidade extraordinária e que são eles depois que no fim do dia permitem também termos projetos com entidades da Alemanha, de Singapura, da Holanda, etc. Ok? Fantástico, partilho dessa ideia, gosto bastante de nos elogiar, acho que nos temos de elogiar porque somos efetivamente bons e cada vez reforçar esse amor próprio que enquanto portugueses temos de construir e de difundir. Filomeno, olá. Olá António. É um prazer estar aqui contigo. Filomeno, é do domínio público, eu já tive o prazer de dizer, dou-te os parabéns a ti, ao AICEP, pelo excelente trabalho que têm vindo a realizar, sobretudo na captação de centros de excelência. Eu ia-te convidar ou desafiar a partilhar connosco qual a base de sucesso, os grandes números, nomeadamente arrastamento económico, criação de postos de trabalho, bem, tu sabrás tão bem ou melhor que eu os números que efetivamente temos vindo a construir ao longo destes anos e quais as vantagens competitivas que Portugal tem quando comparado a outros países que também lutam por algo que é fundamental, que é a captação de investimento externo. É efetivamente algo que necessitamos para crescer e que aí é, digamos, aquilo que o AICEP procura todos os dias. Ok, muito obrigada António. Parabéns Pedro pela apresentação. Acho que depois aqui desse excelente exemplo da Fraunhofer, ter vindo para Portugal e que vocês têm vindo a fazer, cabe-me a mim aqui a apresentar um bocadinho como é que Portugal se tem tornado um sucesso. Eu acho que já era, mas era de pouco conhecido. Mas queria agradecer também aqui o convite da Iniciativa, FI Group, a convidar a ICEP a participar. Aqui o objetivo da apresentação, eu espero que já estejam a ver aqui a apresentação, em full screen. Diz-me António se está tudo ok. Ok. Portanto, aqui o objetivo é partilhar o sucesso de Portugal. Portanto, isto não é da ICEP, a ICEP nós somos mensageiros, nada mais. E de facto, nos últimos anos tem havido um eco dos projetos que
Portugal tem angariado, projetos de cada vez maior valor acrescentado, e como disse o Pedro muito bem, isto só tem, eu diria, a chave do sucesso é só é o talento, ou seja, são as pessoas, a qualidade do nosso talento, e sempre que nós de facto estamos em contato com empresas que já estão cá estabelecidas, elas dizem mesmo, e quando novos investidores que estão a avaliar Portugal e que nos perguntam, mas então qual é a chave de sucesso, a primeira resposta é talento, a segunda é talento e a terceira é o talento. E portanto nunca é demais de reforçar que isto é um mérito de facto das nossas pessoas, do nosso talento nacional, e temos que o enfatizar. Naturalmente que é o resultado depois de um trabalho do sistema universitário, dos centros de investigação, que também ajuda justamente a promover esse talento e a consolidá-lo. Alguns números de forma muito rápida, só para ter uma ideia, nós desenvolvemos um estudo sobre, porque era uma procura cada vez mais crescente, sobre o que nós chamamos os Business Services em Portugal. Nós incluímos os Business Services centros de competência que servem a escala internacional, ou seja, não incluímos aqui empresas internacionais que têm aqui um centro para servir o mercado local, mas sim todos os centros de competência, e vamos ver depois em que áreas, que têm o objetivo de servir um mercado internacional, sejam eles para cliente interno ou cliente, um simples, eu diria, Shared Service Center, mas também os centros das empresas nacionais que têm uma pegada, têm um footprint mais internacional e, portanto, que a partir de Portugal servem todas as unidades que eles têm à escala internacional. Portanto, isto representa cerca de 142 empresas, eu diria que já estamos mais, porque já em 2020 já tivemos novas, e no final de 2019, novas decisões de investimento, o que representa mais de 160 sites, portanto, centros, ou seja, algumas empresas têm mais do que um centro, portanto, o exemplo de uma Altran, de uma Fujitsu, e vou esquecer muitas, mas Accenture, Concentrix, Webhelp, Teleperformance, portanto, são empresas que têm mais do que um centro internacional em Portugal. Já estamos quase cerca de 60 mil empregados, e em média os centros têm uma dimensão de cerca de 370 pessoas. Existe, de facto, países ou com centros de maior dimensão, mas é importante referir que em Portugal nós somos o país que recebe a localização para centros de dimensão médio, mas de alto valor acrescentado. Fala-se muito no jargão do setor as tarefas transacionáveis ou transacionais, e nós temos conseguido, de facto, tarefas de maior valor acrescentado, portanto, menos sujeitos também aos salários baixos também. Portanto, aqui o reconhecimento, de facto, da qualidade das nossas pessoas. Quando olhamos para que tipo de centros, de facto, as tais 140 empresas e 160 sites, como é que ele se distribui, nós fazemos uma distinção que é captivo. Captivo é uma empresa que tem cá o centro que só serve aquela empresa. O centro, a parceria da BM com o Critical, portanto, vem servir a BM. Os centros da Volkswagen, da Natixis, no Porto, também só servem a empresa. Depois temos, representa a sua maioria, depois temos o outsourcing, portanto, empresas que estão cá com centros internacionais, mas que, através do centro internacional que tem cá em Portugal, eles dão resposta a vários clientes. E o híbrido são aqueles que têm um centro para servir o próprio grupo, mas ao mesmo tempo prestam serviços a clientes internacionais. Em termos de serviços, o IT e o Software Development é, de facto, em termos de sites, que representa mais de um terço. E eu diria que é a atividade que mais projetos tem atraído. Nós verificamos isso em 2019 e em 2020, desde o início do ano, a grande maioria dos projetos que nós temos conseguido angariar é na área do software development. Portanto, isto acompanha também um bocadinho aquilo que tem sido a tendência das nossas economias, que é a digitalização, transformação digital, e isto transversal a todos os setores, não é só empresas da IT e do software que se vêm cá instalar, mas empresas de outros setores que necessita, de facto, de ter desenvolvimento de software para acompanhar aqui a evolução tecnológica da atividade económica e do seu setor. Seguido de Finance and Accounting, portanto, sou o Shared Service Center que presta serviço na área mais financeira e contabilidade. Depois, Customer Service, nós temos vários centros de apoio a Customer Service, só para dar alguns exemplos, mas mais antigos, a Teleperformance, francês também temos a Webhelp, temos a Concentrix, a Cytel e outra, a própria Fujitsu também dá apoio a Customer Service, e estou-me a esquecer outros, e peço desculpa, mas temos aqui vários bem representados. E os centros de serviços partilhados
estão cada vez mais uma abrangência multifunções. Portanto, acaba por integrar também serviços de gestão de recursos humanos, de procurement, portanto, compras, impostos e data analytics. Esse último que está a crescer e que se verifica aqui o crescimento nos últimos, eu diria, desde o ano passado, também fruto, e o Pedro referiu isso muito bem, a questão dos dados, da importância dos dados, e daí essas empresas, a escala internacional, necessitar de reforçar as suas competências nessa área. Temos aqui o testemunho da Cloudflare. A Cloudflare é uma empresa americana que decidiu em 2019 instalar-se em Portugal, em Lisboa, mais especificamente, depois de um longo processo, diria, comparativo de várias cidades na Europa, e estamos muito felizes, muito contentes por Lisboa ter sido selecionado, e de facto aqui um dos fatores que estão aqui destacados nesse testemunho é a conectividade de Lisboa, a partir de Lisboa, ter ligações aéreas para várias cidades, agora um pouco menos, mas é comum, eu diria, a todos os destinos, mas também o pool de talent, portanto, a capacidade de recrutar pessoas com competências muito fortes. Portanto, e também, não está aqui referido, mas o que também foi importante, e eu diria, depois de todos os restantes critérios estarem validados, é a questão da qualidade de vida. Nunca é demais referir cada vez mais estes centros, e eles são centros internacionais, mas há aqui um peso muito importante da atração de talento internacional, até para completar a oferta nacional de talento, e para atrair talento internacional é preciso que a localização seja possível. E o facto de Portugal ter angariado vários prémios de turismo à escala internacional, e o facto de Portugal também, em termos de percepção de risco, também se posicionar em terceiro país a nível mundial com menor nível de risco associado, ou seja, nós estamos em terceiro depois de 2 ilhas, a Islândia e a Nova Zelândia, é importante para atrair talento internacional. E a própria Cloudflare, no arranque da sua operação, até para garantir uma transferência aqui de know-how e de cultura de empresa, porque é um centro de desenvolvimento que se pretende desenvolver em Lisboa, eles atraíram talento da própria Cloudflare para Lisboa. Portanto, nós sabemos que também no final, esse também foi um critério tido em consideração para garantir que pessoas Cloudflare que estivessem em Londres ou nos Estados Unidos se sentissem atraídos para essa nova localização, e foi o caso, e eles conseguiram efetivamente. Nunca é demais dar alguns exemplos, porque eu acho que os exemplos falam por si e são um exemplo do sucesso de Portugal para atrair esses centros de grande qualidade. Estamos aqui há alguns anos, já está a ser difícil para nós colocar vários anos seguidos, até para mostrar essa dinâmica. Há cada vez mais, e aqui o objetivo é mostrar de ano para ano, temos mais exemplos de diferentes origens, essencialmente europeu, mas não só. Portanto, os Estados Unidos também é um mercado do qual aparecem muitos projetos e cada vez mais, mas da Alemanha, temos de falar com a Fraunhofer, mas da Alemanha, os construtores, eu diria que nós temos, todos os construtores automóveis alemães estão presentes cá com centro de engenharia, centro de desenvolvimento, a BM, a Daimler, a Volkswagen, a Bosch, não sendo um construtor, mas um dos players ali, principais players na área dos componentes automóveis, tem cá, é uma referência em Portugal, porque tem cá 2 centros de desenvolvimento, um na área de carro multimédia, em Braga, e outro na área de termotecnologia, em Aveiro, e a Bosch é um excelente exemplo de empresa que soube, e tendo uma presença cá na base industrial, mas reconhecendo a qualidade dos engenheiros locais, do talento, e eu acho que também o caráter empreendedor das equipas locais de propor junto à Casa-Mãe projetos de IDT e de facto ter conseguido desenvolver projetos de IDT em Portugal em copromoção com as nossas universidades. E portanto nós podemos dizer que em Portugal é possível desenvolver investigação e desenvolvimento patenteada à escala internacional, que vai integrar depois os principais automóveis do futuro. E isto é feito em parceria com as universidades nacionais, portanto, o que demonstra também que as nossas universidades têm uma missão internacional e elas têm uma qualidade, de facto, à escala internacional. Portanto, é um excelente exemplo, mas não só isso, num outro setor de atividade que está a ver com o setor automóvel, na banca, na Natixis, que é um banco de investimento francês, que decidiu instalar-se em 2017 no Porto, e instalar com centro de desenvolvimento na área do IT, portanto, uma altura que a banca está a internalizar essas competências do IT para justamente
acelerar a digitalização do serviço ao cliente e dos seus processos, e eu diria que é uma operação muito bem sucedida. Eles ultrapassaram todos os objetivos em termos de recrutamento, até era um projeto que tinha um objetivo de 500 pessoas, atualmente são mais de 800, são cerca de 900 pessoas a trabalhar no Porto, e o que é importante também dizer que é o reconhecimento que o próprio grupo tem neste centro no Porto, ou seja, aqui não é um centro, um back-office do centro principal em Paris, não, trabalha a par e par em projetos, portanto isto é um excelente exemplo. Mas depois há outros setores de atividade, na área de soluções de iluminação. Nós vimos em 2018 e 2019 duas empresas líder no mercado internacional, a austríaca Zumtobel, que decidiu instalar-se no Grande Porto, mais precisamente em Vila Nova de Gaia, para aí criar um centro de engenharia e desenvolver investigação e desenvolvimento, e a Schroeder, que é um grupo belga, que decidiu aqui instalar-se em Lisboa, no campus da Nova, em Carcavelos, para desenvolver também um centro de investigação. Portanto, como podem ver, portanto, isto tudo mais ou menos na mesma altura, mas a escolher ou Lisboa ou Porto para desenvolver estes centros de engenharia. E isto continua, ou seja, apesar da crise, apesar do Covid, eu diria que Portugal continua aqui no mapa. Em 2020, nós já temos aqui 2 anúncios públicos, 2 empresas, aqui são referenciados 2 alemãs. De facto, a Alemanha tem aqui um peso importante, mas não só. França e Estados Unidos também têm muitos projetos, mas a Enphone e a Springer Nature que decidiram instalar em Lisboa 2 centros de desenvolvimento internacionais. Portanto, e há mais projetos, eles não são do conhecimento público, depois cada projeto tem o seu timing, mas desde o início do ano, de facto, nós vimos mais projetos a confirmar a sua instalação em Lisboa e no Porto. Eu tenho aqui referido alguns dos business services, apesar de não ser aqui o tema do hub tecnológico, também não é demais fazer referência aos centros de serviços partilhados, da BOS em Lisboa, da Sodexo no Porto, Covco também aqui no Porto. Porquê? Porque estes centros de serviços partilhados, eles também ambicionam, e depois de instalar, de facto há aqui uma concentração de atividade para ganhar eficiência, mas de facto cada vez mais se fala do RPA, introduzir novas tecnologias, novas ferramentas de automação, permitindo que estes centros sejam centros também de conhecimento. E para fazer essa transição para a automação, é importante que as equipas locais tenham qualidade, tenham know-how suficiente para apoiar e ajudar as empresas a enverdar para essas novas tecnologias. Portanto, também têm que ser considerados como, eu diria, hub tecnológico, mas mais alocados, eu diria, a funções mais de finance and accounting, HR ou procurement. E cada vez mais abrangente também e abranger cada vez mais várias funções. Em termos de distribuição, originalmente, vemos que, de facto, um peso muito grande de Lisboa. Isto também deve-se, é importante, nunca é demais referir, porque nós próprios, aí sempre, muitas vezes somos confrontados, mas que devia haver mais projetos fora de Lisboa, nas outras regiões, para maior distribuição. E, de facto, é o que nós ambicionamos também, é o que nós queremos, essa maior distribuição dos projetos pelo território. Mas nunca é demais esquecer que sempre que Portugal entra num processo de decisão de um projeto desses, nós estamos a concorrer com outros países. E nem sempre Portugal, a ICEP, tem margem de manobra para colocar outras cidades aqui no mapa de decisão. E quando os projetos não são apresentados pelas empresas, eles definem a cidade. Por vezes, dão-nos margem de abertura para colocar outras cidades. Mas o que é importante também referir, de facto, é aqui é Lisboa, ou seja, é Portugal e Lisboa, como noutros países com os quais nós concorremos, serão outras cidades, muitas das vezes as capitais. Mas o que é importante ver é que a região do Porto, e aí de forma mais alargada, portanto temos Porto, temos Aveiro e temos Braga, porque em termos de distância são fáceis, e de Braga há a possibilidade, e temos pessoas que ir e vir, eu diria, no próprio dia, nós conseguimos ver uma maior taxa de crescimento de novas decisões, até, por exemplo, na região do Porto, mas outras regiões, e a Altran foi pioneira como Fundão, mas também em Viseu também temos, em Leiria temos centros, no Algarve também, com a recente decisão da Atos na área do IT, a empresa francesa instalar em Lolé, Capgemini também em Évora. Portanto, estamos a ver outras cidades, de facto, a conseguir atrair esses centros internacionais, o que nos deixa também a nós muito felizes, é uma forma também de dispersar
essas novas atividades no território. Lisboa, principal hub, seguido do Porto, da região do Porto, no sentido lato, e nos últimos 2 anos, de facto, o maior crescimento aqui do Porto. Porque Lisboa e Porto, a proximidade de um aeroporto é fundamental, porque dentro dos critérios de decisão, essas empresas internacionais valorizam a proximidade de um aeroporto, que é para permitir e facilitar que estes centros de nearshore sejam próximos dos headquarters, dos centros de decisão e permitir aqui também uma maior aproximação destes centros com os centros de decisão. Portanto, daí que a importância do aeroporto seja crítica. Conforme já foi referido, portanto, o talento é o principal critério e eu diria que quando nós recebemos o que nós chamamos no jargão Request for Information, os RFIs, que são a lista de perguntas, de itens que um investidor quer ver respondido e, em função da resposta, decidirá se nós passamos de uma long list de projeto para uma short list. Quase a maioria dos últimos indicadores referem-se à questão dos recursos humanos. Portanto, a base de talento, felizmente nós temos uma base de talento em termos de ensino superior muito boa e que tem vindo a crescer. Isso também é importante, nós damos sempre essa dinâmica de crescimento, dessa aposta a nível nacional e das autoridades para reforçar aqui o nosso sistema universitário. Portanto, são cerca de 80.000 diplomados por ano. Importância também da atratividade do sistema de ensino para os estudantes estrangeiros, o que demonstra, lá está mais uma vez, o caráter multicultural e internacional da nossa base de talento. E muitos desses estudantes, se no final do seu percurso tiverem oportunidades de emprego, querem ficar em Portugal. E o número de estudantes estrangeiros também tem vindo a aumentar. Portanto, como vemos aqui referido, nos últimos 4 anos, portanto, há uma média de 18% por ano, o que é fantástico e aqui o reconhecimento da qualidade das nossas universidades essas que têm sido reconhecidas a nível internacional, nos diferentes rankings, portanto, a aparecer no ranking de Xangai, que é um ranking muito conhecido em termos de ranking de universidades, mas também dos rankings das business schools, como é do FT, do Financial Times. E aqui só para sabia que, porque isto cria sempre um efeito de surpresa, não basta dizer que temos cá muitos diplomados, mas nós temos diplomados de facto de grande qualidade e já foi referido. E o facto, e antes de ir aqui para esses 3 indicadores do Did You Know, o facto também de que os últimos cursos com maior médias de entrada nas engenharia demonstra que quem vai para as engenharias são os melhores. Portanto, esse UpTech Laws tem um que há de melhor em termos de estudantes em Portugal e daí que tem sempre um efeito de surpresa, que é surpreender as casas-mães que decidem em criar aqui um centro, que o retorno que eles conseguem ter aqui em Portugal, com o feedback que têm das equipas locais, é sempre superior àquilo que era a expectativa deles e que permite, de facto, estes centros ganhar cada vez mais projetos e projetos de maior valor acrescentado. E Portugal também se diferencia, porque isto é sempre importante ter referências, e como já referi, nesses processos de decisão, Portugal está sempre em concorrência com outros países, e, portanto, nunca é demais apresentar esses dados que nos mostra de comparativos. Portanto, Portugal tem o 2º maior rácio de diplomados em engenharia sobre o rácio total de diplomados por ano, a nossa frente é a Alemanha. Em termos de conhecimento das línguas, Portugal também se destaca, portanto, um indicador do English First, portanto, nós estamos em 12º lugar de domínio da língua inglesa. E também, hoje em dia, os estudantes estrangeiros representam 14% dos estudantes universitários. Portanto, que também... Tem outro impacto, não é, Filomena? Eu, por exemplo, essa questão do 2º lugar, do Highest Rate of Engineering, eu desconhecia totalmente. Mas isso tem muito impacto, António, e de facto nós vamos sempre à caça dos números, dos rankings. E porquê? Porque os projetos nós estamos sempre a ser comparados. E depois é assim, tanto para a angariação, mas o que está a acontecer, e aqui é um desafio a quem nos está a ouvir, tanto ou através de empresas que estejam cá, mas junto às suas casas-mãe, podem vir aqui oportunidades de aumentar o leque de atividades, mas também empresas que têm parceiros de negócios estrangeiros que possam olhar para Portugal como uma opção de localização. Estes indicadores são muito importantes, porque são indicadores que nos comparam com os outros e, de facto, nós estamos muito bem posicionados. E Portugal tem cerca de 1/3 dos diplomados em Portugal é na área científica, Science, Technology, Engineering and Math. Portanto, isto é muito importante, e sobretudo quando nós estamos aqui a apostar nos hubs tecnológicos, e que é uma tendência, de facto, da evolução das atividades.
Sim. Portanto, isto era de forma muito rápida, muito sintética. Poderia falar, eu diria, muito mais. Já a ICEP tem feito um trabalho aqui, nós costumamos dizer, Portugal descobriu o mundo no século XV, e agora o mundo está a descobrir Portugal. E, portanto, há um mundo está a descobrir Portugal do turismo, mas há outro Portugal, e esse Portugal tecnológico, e esse cria sempre aqui o efeito surpresa. As empresas não têm ideia, e nós colocamos sempre a mesma pergunta aos investidores, para eles, o que é Portugal? O que é a atividade económica de Portugal? E, de facto, vem a cabeça o turismo, depois vem o vinho, vem a gastronomia e vem o têxtil. Portanto, sempre, independentemente da nacionalidade, e quando achamos que França ou Alemanha poderão ter o melhor conhecimento, não é. Portanto, isto é mais um incentivo que todos nós temos que fazer aqui um grande trabalho de disseminação aqui do que Portugal sabe fazer, desses exemplos, e que tem margem ainda para crescer. Portanto, era isso que queria aqui Filomena, muito obrigado pela tua partilha. Efetivamente são números fantásticos e demonstra efetivamente o valor que nós temos. Eu, entretanto, vou pedir para colocarem o slide com aquilo que é a dotação orçamental dos próximos fundos europeus, chamemos-lhe assim. E vou lançar uma questão para os dois para terminarmos este nosso webinar que passou a correr e já vai longo. No fundo, temos neste mesmo slide, que toda a gente está a ver, aquilo que é a dotação económica em Portugal, reforço apenas e só para Portugal, nos próximos anos, se somarmos todos os instrumentos que temos ao nosso dispor, nomeadamente aquilo que resta deste quadro comunitário do Portugal 2020, com cerca de, mais ou menos em números redondos, 12,8 mil milhões de euros. Temos o plano de recuperação económica, que eu diria, e perdoem-me a sátira, finalmente, depois de 5 dias de negociação e depois de muitas negociações, de muita tinta, de muita coisa que não deveria acontecer, foi aprovado e com um pacote de 15,3 mil milhões de fundo perdido, mais 10,8 em empréstimos, e vamos ver depois que modalidade é que irá assumir, se será um empréstimo sem juros e depois com possível fundo perdido, não sei, isso agora será no detalhe que as coisas se irão definir. E depois um próximo quadro comunitário, no seu tempo de 2021 a 2027, com 29,8 mil milhões de euros. Recordo que o anterior quadro comunitário era de 25 mil milhões de euros, portanto temos aqui um incremento, e isto tudo somado prefaz um valor em números redondos de 58, ou se quisermos ser exatos, 57,9 mil milhões de euros, o que dá 6,4 mil milhões de euros ano. Recordo que o último quadro comunitário foi de 25 mil, portanto estamos aqui a falar de mais do dobro. Estamos aqui a falar de, efetivamente, eu diria, talvez uma oportunidade única. Temos as condições ideais, temos as entidades que estão a fazer um trabalho excelente, temos pessoas de grande valor. O que eu vos queria perguntar, dentro daquilo que é a opinião que vocês, obviamente, pelos cargos que ocupam, que podem dizer, não nos poderemos esquecer que Filomena está neste momento aqui em representação do ICEP e o Pedro também, obviamente, no âmbito da representação da Fraunhofer, que tipo de inputs é que podemos dar, aconselhar para quem nos está a ouvir e mesmo para os nossos organismos, para usar estes milhões destinados à recuperação económica para, de uma vez por todas, nos colocar nos lugares cimeiros que eu entendo que Portugal deveria estar. Não partilho da opinião de sermos um país pequeno, porque não somos um país assim tão pequeno. Temos 10 milhões de pessoas, porventura até já serão mais. Temos uma localização periférica, se compararmos com a Europa, é verdade, mas uma posição central se compararmos mundial. Temos uma plataforma para o mercado latino, da América do Sul, para a América do Norte, uma posição privilegiada com um voo direto de 5 horas entre Lisboa e Nova Iorque.
temos uma ligação para o mercado africano, que inclusive até posso dizer, iremos também apresentar esses mesmos números no próximo webinar da próxima semana, está a crescer a olhos vistos e poderá, nas próximas décadas, posicionar-se no âmbito daquilo que é o crescimento e mais um motor económico mundial. E depois, através daquilo que é a nossa história, dos descobrimentos, como a Filomena há pouco disse, temos efetivamente essa ligação com a Ásia. Portanto, a questão que vos coloco é, se vocês pudessem ter poder executivo, e dentro daquilo que podem responder, mais uma vez eu digo, que ações é que tomariam para nos colocarmos, onde eu costumo dizer, onde nós merecemos, que é estar no topo da Europa e no topo mundial? Pedro ou Filomena? Não sei quem é que é. Vou dar a palavra à Filomena, porque como cavalheiro que sou, vou deixar a pergunta não é fácil, que o Poder Executivo, não, eu nem posso, mas eu diria, eu acho que ir em linha com aquilo que têm sido as medidas e que são as prioridades, de facto Portugal tem que ter ambição. E a ambição para o futuro é a inovação. Portanto, não podemos esquecer, não podemos continuar a fazer o que fazíamos ontem, temos que acompanhar. E hoje em dia, eu acho, e é uma tendência que já vem de trás, e todos os grandes grupos nos dizem isso, antigamente todos nós aprendemos na universidade que a inovação faz-se por etapas. E por vezes um processo de inovação é longo. Hoje em dia a inovação não se faz por etapa. E há algumas empresas que compram a inovação, e por isso é importante quando nós referimos que Portugal tem um ecossistema de startups, portanto nós temos que fomentar isso, ou seja, essa criatividade, essa agilidade que têm as empresas de testar e de morrer, porque nem tudo o que é inovação vai ser um sucesso comercial ou invenção. E portanto, Portugal tem que continuar a apostar a isso, porque isto é o garante de facto de inovação, de novas soluções, é testar e poder recomeçar e passar para outra. E eu acho que os mecanismos têm que continuar a financiar e apoiar esta iniciativa, porque essa iniciativa é muito positiva. Nós hoje em dia vemos grandes grupos que veem o ecossistema de startups como fonte de inovação que elas podem adquirir, fonte de inovação que elas podem adquirir ou adquirindo a startup ou adquirindo a tecnologia através de parceria, ou fonte de talento também. E, portanto, tem que haver mecanismos que potenciem isso e depois tem que haver mecanismos também dirigir as empresas, porque não podemos esquecer que as empresas acabam por ser as empresas que vão mais valorizar o resultado da inovação, da investigação e desenvolvimento, em que o retorno económico do país será maior. Portanto, tem que haver incentivos para esses grandes grupos e empresas médias se instalarem em Portugal, mas de facto nós temos que ser seletivos nos projetos, tem que ser projetos que criam valor, porque hoje em dia o talento é raro, mas não é só raro em Portugal, e obrigado António por referir que Portugal não é um país pequeno, nós não somos um país pequeno. Irlanda é muito mais pequeno do que nós e conseguiu, portanto, nós temos muito margem ainda para crescer. Agora, de facto, nós temos que trazer aqui projetos que consigam tirar partido da mão de obra, do talento que nós temos. Não é por acaso que tivemos uma grande vaga de imigração da mão de obra qualificada desde 2014, mas para onde? Para Londres, para Paris, para Munique, para Berlim, ou seja, as maiores empresas viram a qualidade do nosso talento. E, portanto, agora nós temos aqui convencer essas empresas que se calhar lhes fica mais barato, lhes fica mais atrativo até, de ter cá, porque pode ser um polo de atração para outras nacionalidades cá em Portugal. Portanto, eu diria que a orientação, eu julgo eu são as temáticas que já foram enunciadas, a inovação, o tecnológico, o desmaterializar, porque hoje em dia fala-se muito de desmaterializar, e com o Covid, então, isto ganhou aqui, eu acho que todos nós fizemos aqui um processo acelerado de desmaterialização, e quem costumava trabalhar com o papel, deixou de trabalhar com o papel e do dia para o outro funciona, só que isto obriga também a exigência das empresas a se adaptar, portanto, são mais do que oportunidades, da forma também, em termos de comércio, a outra forma de comércio, portanto, acompanhar de forma mais acelerada essa tendência, essa evolução que há. E, portanto, eu acho que os fundos têm que analisar para isso, que é para ajudar as nossas empresas de forma muito rápida e minimizando o risco de qualquer transformação, que é esse o papel dos fundos também, é minimizar o risco da mudança, do investimento, as empresas poderem enverdar e apoiar essa transformação. Pedro? António, efetivamente é uma pergunta que não tem uma resposta fácil, também não tem uma resposta única. Agora, aquilo que é a minha opinião, e falo em nome pessoal, nós acabamos já por referir aquilo que, do meu ponto de vista, é dos maiores ativos do país, não é? Que são as pessoas. E aquilo que eu acho que seria o melhor investimento que nós podíamos fazer até com durante este próximo período e durante este próximo quadro financeiro,
era investir cada vez mais e apostar mais nas pessoas. Porque eu acredito que depois o resto acaba por surgir com alguma naturalidade. Se nós tivermos pessoas mais qualificadas, elas vão ser mais produtivas, vão ser mais inovadoras, vão ser mais empreendedoras, porque o conhecimento é que acaba por ser aqui, digamos, o instrumento que permite depois também que muitas destas outras iniciativas surjam. Já se dizia, não é, também do ponto de vista das ciências sociais, não é, muitas vezes que a educação é que era o fator que permitia haver a transição entre classes sociais, não é? Se nós temos uma classe social pobre, não era dar-lhe incentivos ou dar-lhe subsídios que eles depois passavam para a classe média, era educá-los para que eles depois possam, por si próprios, terem capacidades de passarem para a classe média, fruto depois da rentabilização do conhecimento que adquiriram, e desse ponto de vista eu acho que seria uma aposta e um investimento ganho. Nós efetivamente, não é, a Filomena mostrou há pouco, já temos níveis de engenharia que estão na parte da excelência. Eu confesso que se calhar, por exemplo, em áreas como a gestão era muito importante também formarmos mais pessoas em Portugal e qualificá-las. Na área da gestão acho que eventualmente ainda há algumas debilidades a nível nacional, mas precisamos de aprender mais com as grandes escolas internacionais e também com aquilo que são as instituições de referência a nível internacional, mas efetivamente eu destinava uma grande fatia destes fundos para apostar nas pessoas, na sua qualificação, também naquilo que é a qualidade de vida, que é outro aspecto importante, porque também não é só a parte de as qualificar, é criar aqui um conjunto de infraestruturas à volta das pessoas que lhes permitam ter bons trabalhos e terem também boas infraestruturas de suporte à família, também é importantíssimo, não é? Não, estas coisas estão todas depois casadas umas com as outras. Do lado das empresas, também destinaria uma fatia bastante grande à parte da qualificação. Isto porque, do meu ponto de vista, tudo o que tem a ver com a incorporação de referenciais internacionais, nas normas ISO de gestão de qualidade, etc., é que permitem depois que a nossa indústria se possa comparar e pôr par a par com aquilo que são também as empresas e as indústrias internacionais, porque estas questões que têm a ver depois com toda esta componente de certificação, qualificação, é que são, naquilo que é o mercado global, o garante de que aquela organização em específico cumpre um conjunto de processos ou cumpre um conjunto de recomendações, orientações técnicas que lhes permite depois estar naquilo que é o mercado global, ok? E toda esta componente de qualificação, quer de pessoas, quer de recursos humanos, eu acho que efetivamente tem que ser um pilar onde nós temos que continuar a apostar. Depois, as outras áreas também são muito importantes, internacionalização, não é? Temos que continuar a fazer um investimento consolidado neste tema da internacionalização. A Filomena também referiu isso há pouco, não é? Portugal é conhecido pelo Cristiano Ronaldo, pelos têxteis, pela comida, pelo vinho, mas efetivamente também há outras áreas, não é? A área tecnológica é uma delas, onde nós, para conseguirmos também ter mais sucesso, temos que ter aqui um trabalho integrado e um trabalho conjunto a nível nacional para promovermos até, vamos imaginar, uma marca nacional tecnológica, etc., e de uma forma conjunta entre as diferentes empresas, para conseguirmos, ao longo do tempo, isto também não se faz no espaço de meses, nem no espaço de 1 ou 2 anos, não é? Às vezes o trabalho continuado leva 3, 4, 5 anos até conseguirmos alcançar os resultados que pretendemos, fazer aqui um esforço continuado para conseguirmos afirmar aquilo que são os resultados, aquilo que é a tecnologia nacional, que é utilizado um pouco por todo o mundo, até como a Filomena dizia há pouco, não é? Nós temos as grandes empresas alemãs em Portugal com centros de engenharia. Esse trabalho é incorporado depois naquilo que é o produto final, que são os carros, são os aviões, são todos aqueles produtos de tecnologia que nós utilizamos no dia a dia e que não fazemos ideia, não é, que efetivamente há ali uma parte de engenharia ou uma peça que foi feita em Portugal e que está espalhada por todo o mundo. Mas essa é a realidade efetiva e quem conhece este tecido industrial com mais detalhe sabe que efetivamente é isso que acontece. Depois há uma outra área que é a área de inovação, também já foi referida, que é importante continuarmos a investir. Inovação, eu até iria, tenho aqui uma definição de inovação que não é só a questão de transformação de processos, mas é toda a tecnologia que pode trazer valor acrescentado para o negócio. E tecnologia significa domínio da técnica, não tem que ser tecnologia eletrónica e informática. Há outros tipos de tecnologia
nos quais nós temos que apostar, não é? No caso também dos nanomateriais, etc., porque são áreas que efetivamente vão estar naquilo que vão ser os negócios do futuro e que nós temos também de alguma forma continuar a apostar e apostando simultaneamente naquilo que é a proteção do conhecimento através de patentes. As patentes é que são um instrumento que depois também permite dentro do mercado global dar aqui alguma proteção, não é, de todo o conhecimento que nós estamos a gerar. É importante também reforçar sempre este aspecto. A parte também depois de licenciamento de tecnologias nacionais, isto nós já o fazemos, por exemplo, na Fraunhofer, nós fazemos tecnologias e depois acabamos por licenciá-las a entidades de fora de Portugal e fruto desse licenciamento nós vamos receber o que nós chamamos de royalties, não é? Que é pagamentos de licenças referente a trabalho que fizemos em Portugal, mas que já não somos nós que estamos a explorar economicamente, é depois uma outra entidade que explora aquele trabalho. E, finalmente, na parte dos spin-offs, também está ligado a esta componente de inovação, que é para darmos a oportunidade das pessoas de estarem e falhar. Não há problema em falhar, a falhar é que nós aprendemos. Como somos humanos, eu diria que todos os humanos erram, não é? Por natureza, faz parte daquilo que nós somos. E, efetivamente, depois temos é que aprender com os erros para conseguirmos melhorar e fazermos melhor da segunda e terceira vez, mas desmistificar um bocadinho esta questão do erro e da falha, que tem mais a ver até mais com a nossa cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos é diferente, não é? Nos Estados Unidos uma pessoa que falha muitas vezes é valorizada em relação a outra. Porque já tentou muitas vezes e falhou, portanto, já sabe que já teve aquela experiência. Mas isto é um processo também de transformação que ao longo deste período que vamos ter para executar estes fundos, que eu diria que também conseguimos gradualmente ir fazendo essa mudança. O último aspecto, e para terminar, algo que eu considero que é fundamental e ponho já a Fraunhofer Portugal inteiramente ao dispor de todas as instituições públicas que o queiram fazer, nós temos que, de uma forma conjunta, pública e privada, trabalhar naquilo que é a simplificação da máquina burocrática que está associada ao Estado. Porque muitas vezes a dificuldade de execução destes programas e destes quadros financeiros não é o dinheiro, porque o dinheiro está lá, não é? Deu para ver agora, nós temos os tais 57,9 mil milhões de euros para gastar durante este próximo período, o próximo quadro comunitário, e o dinheiro está disponível. Agora, se a máquina burocrática que está associada depois à execução financeira destes fundos não estiver a funcionar, ou estiver a funcionar da forma que está atualmente, eu diria que esse é que vai ser o fator de entrada. Okay? E temos que aproveitar agora, principalmente este primeiro ano, estes primeiros ano e meio ou 2 anos, para, do ponto de vista burocrático, simplificar o máximo possível todos estes processos. Caso contrário, a máquina burocrática que vai estar a arrastar toda a nossa capacidade de execução destes fundos. Eu posso ser específico, não podemos demorar 1 ano a avaliar um projeto de investimento, não pode ser. Um projeto de investimento acontece muitas vezes connosco, na Fraunhofer, projetos de investigação e desenvolvimento. Nós fazemos hoje a candidatura e daqui a 1 ano, na melhor das hipóteses, é que estamos a assinar um contrato para começar a executar o projeto. Isso não pode continuar a acontecer, porque 1 ano na nossa área tecnológica significa que já houve alguém que teve a mesma ideia, já a concretizou. E nós estamos ali 1 ano à espera para começar a fazer. Isso não pode, tem que ser simplificado. Eu não tenho a solução, acho que até é uma solução que deve ser encontrada em conjunto. Efetivamente também há aqui diferentes fatores que têm que ser avaliados, têm que ser ponderados, mas diria existir se calhar via verde para algumas entidades que já estão acreditadas e que já têm idoneidade por tudo aquilo que é o seu histórico, ok? Eventualmente terem algumas vias verdes para essas entidades, para aqueles que são entidades novas, eventualmente também haver ali uma fase, eu diria, como nós falámos há pouco também de certificação ou capacitação para lhes permitir depois entrar nestes mecanismos, mas no final do dia é efetivamente uma área que precisa de ser bastante melhorada, senão vamos ficar reféns depois da máquina burocrática e não vamos conseguir executar este quadro financeiro em tempo. Eu acho que essa opinião é uma opinião que acho que é comum a todas as pessoas, seja as pessoas que têm cargos de liderança desses postos das organizações, nomeadamente da Agência Nacional de Inovação e de outras, só que, pronto, é como tudo, existe sempre uma limitação humana e às vezes existem limitações que nós desconhecemos.
Do nosso lado, também estamos a tentar enriquecer e temos essa postura proativa e de construção para tentar solucionar esses problemas, e daí também agradecer esse repto que fizeste, Pedro, que eu acho que é importante não ter medo de falar dessas coisas, porque efetivamente acho que melhoramos, acho que temos vindo a melhorar, acho que o processo está muito mais simples. Temos feito essa autocrítica e eu acho que a autocrítica é sempre bem-vinda se for numa perspectiva de crescimento, e esperemos que o próximo quadro comunitário e estes 57.9 sejam mais ágeis. Eu também partilho dessa mesma opinião, acredito que a Filomena também partilha. Não vou pedir para falar, Filomena, sei que não... Eu posso responder. Eu partilho enquanto, eu diria, comercial, que acompanha várias empresas, eu partilho das dores do meu cliente e de facto, por vezes, é muito difícil explicar ao investidor estrangeiro todo o procedimento para poder ter os incentivos, porque aquela é a primeira fase, dizemos o que é que está disponível, mas quando já chegamos, ok, já está a decidir, e eles perguntam quanto tempo de aprovação, quanto tempo para os pagamentos, o que é preciso fazer, para mim, enquanto comercial, não é fácil, mas aí não é fácil, portanto pode crer, porque os estrangeiros dizem, mas vocês dão ou não dão? Existe. Mas pronto, o que eu acho que também é ICEP, e todos nós temos consciência, e a crítica é sempre construtiva, ela é bem-vinda, o que é importante é ter noção também daqui do problema, das dificuldades, eu diria mais do que um problema, é de dificuldades, e que estejamos todos alinhados, eu acho que também em prol de distribuir de forma mais rápida, mais eficiente esses fundos, de poder adaptar e alterar e mudar, e não ficarmos com os processos. Portanto, eu espero que o próximo quadro, em termos de, já no anterior, portanto, houve uma tentativa, e já foi feito, a melhorar, simplificar a integração de informação, acreditamos que vai continuar no próximo quadro. Portanto, acho que a máquina está lançada e espero que o Estado vai responder. Para mim será mais fácil vender para os estrangeiros. E é isso que todos nós queremos, é vender Portugal, até porque sou apaixonado por Portugal, todos nós somos, e acreditamos que efetivamente somos bons e que merecemos outro lugar na Europa e no mundo, naquilo que diz respeito à economia. Pedro e Filomena, eu gostaria de vos agradecer a vossa presença. Voou esta hora e já há 15 minutos. Do meu lado e do lado da EFI Group, muito obrigado pela vossa presença. Foi sem dúvida um tempo investido que será usado da melhor forma por quem nos esteve a ouvir. Gostaria de dizer que na próxima sexta-feira, dia 31 de julho, às 11, eu e o meu colega Tiago Oliveira vamos estar a discutir os principais riscos socioeconómicos nos próximos meses associados à recuperação económica e ao Covid-19 e a apresentar inclusive um estudo que elaborámos internamente. Iremos abordar todos esses mesmos impactos, uma visão 360. Quem nos está a ouvir está seguramente convidado, espero-vos ver lá e do meu lado até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, António. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos.